Irmãos, graça e paz, sejam todos bem-vindos mais este culto, sejam bem-vindos você e a sua família, e hoje nós estamos aqui louvando ao Senhor e celebrando essa data especial que é o Dia dos Pais. Que você, papai, aí em casa, se sinta homenageado, né, com toda a mensagem que será enviada neste culto, através dos louvores. E toda a família, né? Porque somos um só. Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça.
Graça e paz, meus irmãos, um feliz domingo para cada um de você que está aí assistindo este culto, cada família que está reunida aí nesse momento em torno dessa tela assistindo. Que bom que você está conosco, nós que já aí começamos louvando ao Senhor, lembrando que hoje é dia dos pais, então você que é pai, que está me assistindo, um feliz dia dos pais, que Deus te abençoe, meu pai. Seu Silvério, um abraço para você, tá? Tá acompanhando aí, Deus te abençoe também. Feliz Dia dos Pais, pai. E para todos os pais também, sintam o nosso abraço. Aí seria um dia onde nós estaríamos na igreja, distribuiríamos lembrancinhas. Por motivos óbvios ainda não podemos, vamos comemorar ainda, vamos estar juntos ainda. Mas por enquanto sinta-se abraçado, que a presença do Senhor esteja presente aí na sua vida, tá bom? Celebrando com você, se alegrando nesse dia. A todas as famílias, que Deus abençoe grandemente. Nós temos uma homenagem nesse momento, através de uma família, celebrando ao Senhor, e nós queremos que isso seja também aí um acalento no seu coração, tá bom? Então acompanha essa homenagem cantada aí do Dia dos Pais, para você que é um pai herói. Pai é aquele que manso e suave sempre me ouve. No momento da minha tristeza, comigo sentou. Entre muitas palavras bonitas que ele falava, as palavras de Cristo Jesus pra mim ensinou. É aquele que se preocupa com meu dia a dia, e na porta da minha escola sempre me esperou. Que o Senhor abençoe seus passos em sua jornada. Você é aquele pai herói que tanto me ensinou. Pai, hoje é seu dia, não tenho presente, só tenho o abraço e o carinho ardente que todos os dias eu sempre te dou. Pai é aquele que nunca se dá por vencido, que fala baixinho em nossos ouvidos. Você é o presente que Deus me enviou. Pai, eu te peço que Deus te abençoe, também te proteja. Sua vida que seja coberta de amor e paz. Você sabe, eu tenho prazer em seguir seus passos. Cada dia que eu tenho na vida, eu te amo mais. Por Jesus, essa homenagem que eu faço agora, não esqueço de pedir pra Deus em minha oração que o Senhor derrame sobre ele suas ricas bênçãos, que o amor de Pai sempre transborde no seu coração. Seu dia, não tenho presente, só tenho o abraço e o carinho ardente que todos os dias eu sempre te dou. Pai é aquele que nunca se dá por vencido, que fala baixinho em nossos ouvidos. Você é o presente que Deus me enviou. Irmãos, nós vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor agora, mas antes propriamente do nosso texto aqui e de tudo mais, dois avisos, tá bom? Para você aí. O primeiro é que para quem é atento aí e percebeu, na última quarta-feira nós não tivemos a nossa live de oração, tá bom? Foi avisado ali no grupo da igreja e nós fizemos um teste, porque
pelo menos por algum tempo, né, por algumas semanas aí, nós não teremos a nossa live no YouTube aqui como nós estávamos tendo, ou a live ou a devocional de quarta. Nós estamos migrando para uma videoconferência, nós estamos fazendo uma sala de oração às quartas-feiras, 7h30, ok? Então é um momento onde nós podemos ali ligar as câmeras do celular, o microfone e bater um papo, conversar, nos ver, rir um pouco, né? E é tão gostoso como nós sentimos falta disso, como foi bom dessa vez que nós fizemos, e nós vamos, pelo menos por algum tempo, usar esse esquema, tá bom? E lá nós vamos orar, nós vamos compartilhar pedidos, nós faremos nossos pedidos de oração, oraremos uns pelos outros. Então, se você quer participar, fique ligado, você que está no grupo da igreja, tá bom? Se você é um cibiano e não está no grupo, pode me procurar que eu vou te colocar lá no grupo. E também, a partir dessa quarta, nós vamos começar a divulgar o link no nosso Facebook. Então, curta lá a nossa página, tá bom? Que o link para a sala de oração vai estar lá. Se você ainda não tem o Google Meet no seu celular, você pode baixar, ele é de graça. É através dele que nós estamos fazendo essa transmissão, ok? Então, toda quarta-feira, 7h30, teremos a nossa sala de oração e não mais a nossa live aqui no YouTube, como estávamos fazendo. Quem sabe ainda possamos voltar, tá bom? Mas pelo menos por alguns tempos, algumas semaninhas, nós vamos fazer nesse esquema aí, para matar um pouquinho da saudade de uma forma mais ali, olho no olho, tá bom? E o outro aviso é do nosso momento Somos CIB. Então, hoje você vai ver uma participação muito especial aí de um pai e uma filha amados por nós, tá bom? No final do culto, uma participação que eles gravaram em casa com muito carinho, em comemoração a esse dia. Mas te relembro mais uma vez, meu irmão, nós clamamos, nós pedimos muitas vezes para que você grave um videozinho simples na sua casa, com o seu celular mesmo, tá bom? Apenas posiciona ali, grava ele na horizontal, tenta achar uma boa luz para não ficar muito escuro, captar o áudio direitinho. Manda pra gente, pode ser dando um oi, dizendo como é que vocês estão, pra gente poder se rever, cantando, se vocês quiserem cantar, com uma participação musical, tá bom? Mais um momento para a igreja poder te ver e saber que você está bem, que a sua família está aí firme, acompanhando. Então, se você quer participar do nosso culto dessa forma, grave esse videozinho e manda pra gente. Você vai ver um exemplo hoje no final do culto. Então participe também, tá bom? A CIB somos nós, afinal de contas. Você também é CIB. Esse culto é feito pensado com carinho para você. É um serviço a você também, ao Senhor, é claro, mas a você também. Então participe com a gente, tá bom? Interaja conosco. Nós queremos te ver também, ok? Então pense seriamente nisso. E vamos ao texto. Hoje eu quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia em Salmo de número 103, versículo 13. O texto aqui, né, o tema da mensagem é o amor de um pai. E se você se lembra, em maio, no Dia das Mães, nós falamos sobre o amor de uma mãe. Era esse o tema da mensagem. Hoje, não coincidentemente, é o amor de um pai. E nós falamos naquela oportunidade sobre o amor de Deus comparado ao amor de uma mãe, através do texto de Isaías 49, versículo 15. Ali, né, a lembrança de que ainda que uma mãe se esquecesse do filho, o Senhor não se esqueceria. Então ele mesmo faz essa comparação entre o amor de Deus e o de uma mãe que ama de uma forma tão intensa. E aqui no Salmo 103, versículo 13, de novo nós temos essa comparação agora entre o amor de Deus e o amor de um pai. Diz assim: como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Então, não à toa, o Senhor escolhe ser chamado por nós de Pai. Não é isso que Ele nos ensina lá na oração do Pai Nosso, a orarmos assim? Pai Nosso que estás no céu. É o próprio Deus Filho nos ensinando a chamar a Deus de Pai. Ele é Deus Pai, não à toa, né? Então, é essa lembrança de que Deus quer ser chamado de Pai. O amor dele é comparado também, não só ao amor de uma mãe, mas ao amor de um pai aqui, né? A paternidade saudável, inclusive, vem justamente do modelo de Deus. Deus é o modelo da paternidade como ela deveria ser. É claro que nós humanos somos falhos e sempre vamos falhar com nossos filhos. Precisamos lembrar que Deus não falha conosco, mas você que é pai, você que já tem os seus filhos, ou você que é um pai em potencial, você que sonha com isso, que um dia será pai, sabe que você tem uma responsabilidade muito grande de ser um representante do amor de Deus na vida dos seus filhos. Afinal de contas, ele vai um dia ler o Salmo 103 aqui, e ele vai se deparar com como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Ele vai lembrar da sua referência, ele vai falar, poxa, da forma como meu pai me amou, é assim que Deus me ama. Você vai querer essa representação
a representação do seu amor comparado à representação do amor de Deus? Será que vai ser um bom exemplo do amor de Deus na vida dos seus filhos? Quando seus filhos lembram do amor que você demonstrou para ele, é uma boa representação do amor de Deus? Será que ele vai ter uma boa visão de Deus? Você sabia que você tem uma responsabilidade enorme? Porque um pai, quando ele não disciplina os seus filhos, quando ele não sabe aplicar, ensinar o seu filho a disciplina correta, ele passará a imagem, e essa criança crescerá como um adulto que vê Deus como um Deus fraco, um Deus água com açúcar, um Deus que não cobra o pecado, um Deus que não cobra nada, é um Deus, né, fraco, né? Essa é a palavra mesmo. Um Deus que aceita qualquer coisa. Assim como também o contrário, pais muito rígidos passam a ideia para um filho de um Deus tirano, de um Deus que tem prazer no sofrimento dos seus. E essas pessoas crescem com medo de Deus. Então olha a responsabilidade que você tem. Isso é psicologicamente comprovado. Você tem uma responsabilidade muito grande, pai. Então, pensando nisso tudo, pensando na responsabilidade que é ser pai, no presente que é ser pai, o presente que Deus te deu, de gerar uma vida, né, e ser essa representação da própria vida de Deus no coração de uma criança e de um adulto no futuro. Pensando nisso, eu selecionei aqui 3 personagens bíblicos que foram pais e nos deram exemplos. Não foram perfeitos, porque são seres humanos, assim como você, pai, assim como o seu pai também foi falho, tiveram suas falhas, mas ainda assim, por graça e misericórdia, eles acertaram em alguns pontos e nos deixam um exemplo que nós podemos aprender também, tá bom? Então, por ordem aqui cronológica, o primeiro personagem que eu selecionei é Noé. E Noé nos ensina a ser o pai que se preocupa com a salvação. Lá em Hebreus 11, versículo 7, falando sobre Noé, um dos heróis da fé, é dito o seguinte: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Então, o primeiro personagem aqui, um homem temente a Deus, um homem que se relaciona com Deus, que desenvolveu aqui um relacionamento íntimo com Deus. E como é que eu vejo isso só nesse trechinho aqui que eu li de Hebreus? Por um detalhe, né, que está aqui no comecinho. Pela fé, Noé, divinamente instruído. Divinamente instruído. Eu não sei qual foi o grau de instrução que Noé teve na sua vida, né? Noé, quando nós pensamos na história de Noé, nós estamos pensando lá no comecinho do mundo, no comecinho da história da humanidade, deste mundo que nós conhecemos. É muito tempo atrás, né? Então nós não conseguimos mensurar direito o quão acesso as pessoas tinham. O que eu sei com certeza é que Noé não tinha um diploma de engenharia naval. Não tinha. Mas eu não sei, talvez se ele já sabia lidar com madeira, se ele tinha alguma destreza para trabalhos manuais com madeira, por exemplo, né? O texto não diz que ele tinha, então eu acredito que não. Mas o fato é que o texto de Hebreus vai nos dizer que Noé foi divinamente instruído. Deus instruiu Noé em tudo o que ele deveria fazer ali para construir essa arca, né? Deus ensinou, Deus deu o passo a passo. E como é que isso aconteceu? Através de um relacionamento, através de um tempo gasto com Deus, através de um relacionamento vivo, íntimo, ali entre Noé e Deus. Olha a profundidade disso. Gênesis 6, agora sim, né, indo lá para o texto onde nós temos ali de fato a história de Noé, Gênesis 6, versículo 9, diz o seguinte: essa é a história da família de Noé. 2 pontos. Noé era homem justo, íntegro, entre o povo da sua época, ele andava com Deus. Então, perceba isso, o texto está se propondo aqui a contar a história da família de Noé. Então, essa é a história da família de Noé. 2 pontos. Noé era um homem íntegro. Noé era um homem justo diante do povo da sua época. E Noé andava com Deus. Ponto. Para contar a história da família de Noé, o texto começa falando sobre como era o relacionamento de Noé e Deus. Olha isso, olha a profundidade disso. Se um dia forem escrever a história da sua família, o que é que vão dizer sobre você? Será que poderiam começar assim? Sobre o genitor dessa família, que poderiam dizer a mesma coisa? Olha, o fulano foi um homem íntegro, foi um homem que andou com Deus. Foi um homem justo diante da sua época. É possível dizer isso de você? Se não é, você precisa mudar. Se não é, você precisa... E não é
para que a sua história fique bonita quando for contada ou for escrita. Não é esse o motivo. O motivo é que você deve isso para os seus filhos. A salvação dos seus filhos passa pelo seu relacionamento com Deus. Se não fosse isso, se não fosse o relacionamento de Noé com Deus, o que seria de Sem, Cão e Jafé? Possivelmente teriam morrido nas águas do dilúvio. Se não fosse o relacionamento de Noé prévio com Deus, o fato de Noé ser considerado um homem justo, aquele que iria construir uma arca, iria dar sequência na história da humanidade, se não fosse isso, os seus filhos teriam se perdido. Então, pai, o seu relacionamento com Deus não é apenas sobre você. O seu relacionamento com Deus implica nas suas gerações futuras. Isso passa por você. Você não é apenas uma pessoa. A partir do momento que você teve filhos, e isso serve, claro, para as mães também, eu estou falando para os pais, porque hoje a mensagem é especial para eles, mas para você que teve filhos, você que tem filhos, que criou filhos, saiba, você não se relaciona com Deus apenas por você. Você tem uma responsabilidade de ser exemplo, de deixar um legado, de salvar os seus, salvar os da sua casa. Isso é o que cabe a você. Desde pequeno, desde muito novo, a gente ouve histórias, quando a gente ouve falar sobre Noé, a gente ouve o relato dele ali, né? E a gente logo ouve falar que Noé, por quase 100 anos, enquanto construía a arca, ele estava lá pregando e falando de uma grande chuva que haveria de vir, e as pessoas riam dele, porque afinal de contas nunca tinha chovido sobre a face da terra até então, e as pessoas riam e chamavam ele de louco, e daí de repente quando a chuva vem, a sua família está na arca, as pessoas começam a gritar desesperadas, a gente vê isso em filme, a gente vê em teatro de igreja, a gente ouve em historinhas. Você sabia que isso não está na Bíblia? Você sabia que em momento algum nós vamos ver na Bíblia Noé pregando? Em momento algum nós vemos Deus sequer chamando Noé para pregar. Não é esse o chamado de Noé. Quando você vai ler aqui o texto de Gênesis 6 em diante, e você vê qual é o chamado de Noé e o que ele é chamado a fazer, a missão dele é duas. É construa uma arca e salve a sua família. Ponto. É isso daí. Construa uma arca e salva a sua família. Esse é o chamado de Noé. E eu posso te dizer, é muito mais difícil. É muito mais. Ele faz aquilo que é o mais difícil, que é salvar a própria família, ou, claro, ser usado por Deus ali como instrumento. Afinal de contas, é Deus quem salva a humanidade, né? Mas ele é usado, ele é um instrumento de Deus, ele é uma ferramenta de Deus para a salvação dos seus, da sua família. E como é difícil isso, meu irmão? Como é difícil? Porque é muito mais fácil nós pregarmos para gente que não nos conhece. É muito mais fácil nós falarmos com eloquência numa sala de EBD. É muito mais fácil nós evangelizarmos pessoas da rua que não me conhecem na minha intimidade, que não sabem como eu sou quando eu estouro, que não sabem como eu sou chato quando eu perco a paciência, que não me conhecem sem as minhas roupas dominicais, a minha roupa de ir para a igreja. Pessoas que me conhecem no íntimo, da minha casa. É muito mais difícil pregar para esses. E perceba, ninguém da família de Noé se perde. Entra com ele a sua esposa, os seus 3 filhos, as suas noras e, claro, um batalhão de animais ali também, né? Mas ninguém da família dele se perde, nenhum dos 3 se perdeu. E como isso é difícil. Como isso é difícil. Sabe como é que isso é possível? Quando os filhos veem verdade no relacionamento entre o pai e Deus. Eles querem seguir esse Deus. Noé não pregou para ninguém de fora, mas teve um grupo de pessoas para quem ele teve que pregar. Um grupo de pessoas para quem ele um dia teve que chegar e falar, olha, gente, Deus mandou construir uma arca e tá vindo chuva aí. Sabe quem é esse grupo? A família. A família ele teve que convencer. A família ele teve que falar desse Deus. E eles acreditaram. Eles compraram o projeto de Deus na vida de Noé. Como? Possivelmente porque conheciam o Deus do seu pai. Porque tinham ouvido já antes. Porque viam o pai se relacionando com esse Deus. É fácil acreditar. Daí é fácil. Mas, meu irmão, começa em casa. Começa com você demonstrando para a sua família a diferença que Deus faz em você. Você quer os seus filhos servindo a esse Deus, sendo salvos como os filhos de Noé foram? Se relacione com Ele. E tenha esse relacionamento verdadeiro. Seja uma referência na sua casa, como sacerdote do seu lar. Ande com Deus. Que se possa dizer de você, pai, assim como foi dito de Noé, um homem íntegro, justo diante da sua geração, e que andou com Deus. É isso. É basicamente isso. E você vai ver os seus filhos querendo servir esse mesmo Deus, quando eles verem essa verdade. Em nome de Jesus.
Muito bem, próximo pai, o próximo aqui da sequência, de novo, em ordem cronológica, Abraão. E é o pai que consagra. E essa história é famosa, né? Gênesis 22, o versículo 2 diz o seguinte: Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que indicarei. E agora, dando um salto na história, Gênesis 22, de novo, mais versículo 12. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Essa história é bem famosa, mas se você não conhece, um rápido resumo para você. Deus tinha prometido a Abraão ali um filho, a ele e Sara, sua esposa, já em idade avançada, prometeu um filho que seria Isaque, né, o riso, porque Sara ri quando os anjos contam isso para ela. E Isaque seria o filho da promessa, o filho sonhado, o filho desejado, de um casal idoso que não teve filhos durante a sua vida ali conjugal. Nós sabemos que em algum momento eles metem os pés pelas mãos. Nós temos Ismael nascendo aí, um filho de Abraão com a sua serva Agar, por teimosia, por falta de fé da parte de alguém, enfim. Mas em algum momento Isaque nasce, o filho desse casal, de Abraão e Sara, o filho sonhado, o filho amado, querido, é claro, né? E em algum momento da história aqui, Deus pede, né, como a gente leu no versículo 2, que Abraão sacrifique Isaque, que Abraão suba com ele até o Monte Moriá e sacrifique o garoto como uma oferta a Deus. Noé entende isso e entende que ele precisa fazer isso, né, como uma forma de obediência a esse Deus que deu-lhe Isaque, afinal de contas. Ele pega o menino, pega, né, a lenha, alguns servos ali são chamados, e sobem o monte. Nós temos lá aquela conversa famosa, né, pai, eu vejo aqui a lenha, vejo fogo, mas cadê o sacrifício? E a resposta de calma, meu filho, Deus proverá. Sobem o monte, Abraão prepara ali o sacrifício, coloca Isaque sobre o altar, e quando ele vai matar o menino, Deus intervém, aqui no versículo 12, que a gente leu também, né, do anjo falando, olha, não precisa fazer isso, não encoste no menino, eu vi que você realmente, o seu coração estava totalmente disposto a fazer isso, não precisa, está aqui o cordeiro, mata ele no lugar e pronto, né? Inclusive esse cordeiro, claro, símbolo do Senhor Jesus, aquele que morre no meu e no seu lugar também, né? Nós é que deveríamos morrer, mas um cordeiro é provido. O Senhor proveu um cordeiro para salvar Isaque e proveu também o Senhor Jesus para nos salvar. Mas o foco aqui é sobre a disponibilidade desse pai, a disponibilidade de Abraão em sacrificar o filho amado. Lembra? O texto que por duas vezes vai dizer, né, o filho único daquele casal, né? O filho sonhado, o filho esperado, tudo mais, que tinha muita possibilidade de tomar um lugar prioritário no coração de Abraão. Existe muito essa possibilidade, né, desse filho que foi tão desejado, que demorou tanto para chegar, muitas vezes se tornar um ídolo, se tornar aquilo que toma um lugar que não é dele, o primeiro lugar. Então, precisava haver esse momento aqui, esse momento de teste, para se identificar, né, afinal de contas, o que é a prioridade, o que está em primeiro lugar, a palavra de Deus ou o filho. E Abraão deu prova disso, Abraão deu prova de quem é que era o seu Senhor, de que o seu Senhor não era o filho amado, não, era Deus, era a ordem divina aqui. Abraão entende de uma forma muito correta o seu lugar na história. Ele entende que ele é servo de Deus, ele entende que foi Deus que deu, ele entende que Deus é totalmente capaz de prover algo para o sacrifício, como ele responde ao seu filho, de prover inclusive a ressurreição de seu filho, porque Deus prometeu que através de Isaque seria gerada uma nação. Então, ainda que o Senhor peça a vida dele, Deus pode até trazê-lo de volta. Então, Abraão entende aqui de uma forma muito, muito intensa, né, o que deveria acontecer aqui. Há uma prova de fé, é verdade, mas entenda que duas coisas. Deus não quer a morte de Isaque, isso está bem óbvio, afinal de contas, o próprio Deus que pede isso, ele também proveu o cordeiro, então Deus não queria a morte do menino, né? Esse pedido aqui parece chocante para a gente, mas saiba, Deus não queria a morte de Isaque em nenhum momento, tá bom? Nunca quis sacrifícios humanos, inclusive ele vai deixar bem claro para o seu povo que ele detesta isso. Então Deus não quer a morte de Isaque, e Deus também não precisa testar Abraão, não é Deus que precisa entender
a fé de Abraão. Deus sabia muito bem a prioridade do coração de Abraão. Deus sonda corações. Deus sabe o que ia ali. Deus é onisciente. Deus sabia do futuro. Deus sabia o que ia acontecer. Deus era capaz de ver dentro do coração de Abraão. Então a prova de fé serve para quê? Para que Abraão saiba. Isso é importante. Abraão precisava entender o tamanho do seu Deus e o tamanho do amor que ele tinha para o seu filho. Abraão precisava que isso entrasse em prioridade. Quando Deus nos faz uma prova de fé, quando nós passamos por uma prova de fé, irmão, Deus não está querendo descobrir o tamanho da sua fé. Deus já sabe. O que Deus quer é se revelar a você. O que Deus quer é que você entenda o tamanho da sua fé. O que Deus quer é que você perceba que Ele está com você o tempo todo. Então, prova de fé não é para que Deus te conheça, é para que você conheça a Deus, tá bom? Deixe isso muito claro no seu coração. Mas então, nesse ato de entrega aqui total, nesse ato de ser capaz de abrir mão, se assim o Senhor me pedir, nesse fato de ele conseguir dar o seu filho amado, porque o Senhor, o meu Deus pediu isso para mim, eu sou capaz de fazer isso, ele tá ofertando, ele está consagrando ao Senhor, né? E é exatamente isso que nós fazemos com os nossos bens. Quando nós consagramos ao Senhor, por exemplo, os nossos dízimos, quando nós consagramos ao Senhor um carro, né? Quem compra um carro vai lá e diz, eu estou consagrando ao Senhor esse carro, é dele. A minha casa é do Senhor, eu consagro a minha casa ao Senhor, eu consagro a minha vida ao Senhor. É exatamente isso. Eu entendo que o Senhor me deu, né, o bem material, a vida, o tempo, eu entendo que Deus me deu e eu devolvo a Ele agora, uma parte ou totalmente, eu devolvo ao Senhor em obediência a Ele para que Ele use como melhor lhe entender, né? O problema é que muitas vezes nós consagramos as coisas ao Senhor, mas na hora que o Senhor nos pede, nós voltamos atrás. Então nós compramos um carro, suamos ali, pagamos, né, aquele boleto enorme e dizemos que é de Deus, que foi Deus que me deu e eu consagro, isso aqui é de Deus. Mas daí, quando chove, não dá uma carona pro irmão depois do culto. Quando tem um culto numa zona rural, não vai, porque eu lavei o carro essa semana, né? Vai pegar poeira, não tem asfalto para lá. Consagro a minha casa ao Senhor, mas nunca abriu a casa e deu um culto ali de gratidão. Nunca chamou um vizinho para casa para dividir a mesa e compartilhar do amor de Deus na vida dessa pessoa. Nunca chamou uma família da igreja para sentarem em volta de uma mesa e celebrarem a salvação que vocês têm em conjunto. Então consagra ao Senhor, mas na hora que o Senhor pede, toma de volta, porque a gente é assim, nosso coração é assim. Mas como pai, você que consagrou seu filho um dia a Deus, lembra quando você subiu, você e sua esposa, a mãe dessa criança subirem e pediram para que o pastor segurasse e orasse, e consagrasse essa vida ao Senhor. Você estava consagrando, você estava entregando, estava pedindo ao Senhor que cuidasse desse filho. Mas se o Senhor te pedir ele de alguma forma, você continuaria servindo esse Deus? Você continuaria amando esse Deus? Você que sonha em ser pai, você que tem isso no coração desde sempre, que ainda não é pai, mas ou está planejando, ou você ainda nem é casado, mas já idealiza isso. Se o Senhor disser não para o seu sonho, se o Senhor te presentear com uma esterilidade e dizer que você nunca vai ser pai, você continua amando esse Deus? Se você que já tem o seu filho e você sonha o melhor de Deus para o seu filho, o melhor futuro, que ele tenha sucesso em tudo, que ele vá bem em tudo, que ele seja bem tratado em todo lugar. Se o Senhor chamasse o seu filho para ser missionário num campo de perseguição, onde possivelmente ele vai morrer por pregar o evangelho, qual seria a sua reação? O que você diria a esse Deus em oração se ele pedisse isso do seu filho, né? Pior, se o Senhor levasse o seu filho através de uma doença, através de um acidente fatal. Você seria capaz de fazer a oração de Jó? Jó 1:21. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Você seria capaz de fazer essa oração de louvor ao Senhor se isso acontecesse? E eu sei que há pessoas me assistindo que passaram pela imensa dor, a dor que eu não consigo nem imaginar. Eu seria leviano se eu falasse que eu imagino a sua dor. Eu não imagino o que é a dor de perder um filho. E eu sei que há pais e mães me assistindo nessa hora que já passaram por isso, que já experimentaram essa dor. O que eu digo para você, meu irmão e minha irmã, não permita que essa dor que você sente, uma dor legítima, não permita que isso ofusque o amor de Deus na sua vida. Não permita que isso te deixe com o coração nublado diante do Senhor. Não permita isso.
Sabe que o Senhor continua te amando. Lembra que Ele também um dia viu um filho morrer. E no caso dele, foi por amor a você. Ele sabe o que é a dor de perder um filho, meu irmão. Saiba disso, não se esqueça disso. Então, ser pai é proteger. É proteger. É proteger de tudo que você puder evitar de ruim. Mas também é saber que o seu filho, antes de pertencer a você, pertence ao Senhor. Então, meu irmão, consagra o seu filho a Deus. Consagre de novo e todos os dias e fala, Senhor, eu quero o melhor para ele, mas eu sei que o Senhor, antes de mais nada, quer aquilo que é bom, que é perfeito, que é agradável. Porque a sua vontade ou é assim, a minha não é. Então, toma aqui o meu filho, é teu, é teu. Consagre ao Senhor o seu filho, aliás, consagre a sua vida inteira ao Senhor. É a melhor coisa que você pode fazer pela sua família, tá bom? Terceiro e último exemplo, aqui agora dando um salto gigantesco na história de Noé e Abraão, a gente vai lá para o Novo Testamento. A gente vai falar sobre Jairo, o pai que ora pela filha, nesse caso, né? O texto de Jairo, a história de Jairo está lá em Lucas 8, a partir do versículo 40, que diz assim: Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Aqui nós temos um terceiro personagem, então, Jairo. É a história desse homem, esse homem importante, né, chefe da sinagoga. Só o fato do texto citar qual é a sua profissão já mostra a importância dele, né? Nós temos personagens que passam pela história e nós não sabemos nem o nome. Aqui nós sabemos seu nome e sua profissão. Mas, apesar disso, apesar dessa alta posição aqui, tanto social quanto religiosa, esse homem está passando por um drama que é a sua filha estar muito doente, uma filha de 12 anos, uma pré-adolescente, com uma doença em estágio terminal, possivelmente já desenganada, né, à beira da morte ali, e ele está sem nenhum outro recurso a não ser buscar a ajuda desse homem, desse rabi, esse mestre que dizem faz milagres, e ele fala, olha, não importa, né? Esse homem aqui ele tem uma posição social elevada e isso faz com que os olhares se voltem para ele. Os religiosos estão olhando para ele, esperando alguma coisa a ser dita, a ser feita, mas ele diz, quer saber? Não importa nada. Eu tô indo como um pai, eu não vou como um chefe de sinagoga, eu não vou como alguém de prestígio, eu vou como um pai desesperado que precisa de ajuda. E o que ele faz é uma oração. Afinal de contas, ele está indo diretamente a Deus Filho ali, clamando por ajuda. É exatamente o que nós fazemos em oração. Nós vamos a Deus e clamamos ajuda. Aqui a diferença é que ele estava, né, tendo o privilégio de ver Deus encarnado ali, né? Deus no seu ministério terreno. Mas ainda assim é uma oração, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque Jairo ele não vai a Jesus como um chefe da sinagoga. Jairo ele não vai dar uma carteirada, né? Ou não vai e fala, olha, Senhor, eu sou mestre, né? Eu sou dirigente de uma sinagoga, sou chefe de uma sinagoga. Eu queria que você fosse até lá, que você desse uma palavra para atrair gente. Não, não. Nesse momento só tem uma coisa que importa. É a minha filha. Não importa meu prestígio, não importa mais nada. Eu tenho uma filha e eu vou como pai diante de Deus e peço, por favor, Senhor, cura ela. Faz alguma coisa por ela. Eu só tenho o Senhor nesse momento. Eu não tenho mais nada o que fazer. Todo o resto fica para trás. Todo o resto é nada. É pó. É vaidade, como diria Salomão. É vapor. Diante da responsabilidade que eu tenho como pai. Diante da minha filha. Eu preciso ver a minha filha curada. E isso é uma primeira lição que a gente pode tirar aqui da história de Jairo, de que nada, não importa qual é a sua posição, não importa qual é o seu trabalho, não importa qual é a sua função na empresa que você trabalha, não importa qual é o seu cargo, nada é mais importante, meu irmão, do que você orar pela sua família. Você se prostrar aos pés do Senhor e falar, Senhor, por favor, salva. Salva de uma questão física, como é o caso aqui, salva espiritualmente, salva a minha casa, salva a minha família, muda a minha família. Porque não adianta de nada você ter sucesso profissional e você falhar como pai, falhar como sacerdote da sua casa. Você é chamado para ser o pastor da sua casa, ser aquele que ora pela sua família, meu irmão. E eu não estou dizendo que o trabalho não é importante, é muito importante. Isso também é uma função que é dada pelo Senhor a você. Está lá em Gênesis 3, versículo 19. Você e sua família vão comer o seu pão através do suor do seu rosto. É a sua função. E trabalhar para que isso seja garantido é algo bom, é justo. Querer dar um conforto para sua família
é justo, pode fazer, deve fazer, mas não pode passar por cima de outras responsabilidades, como orar pelos seus, interceder pelos seus, que é o que esse homem está fazendo, né? De novo o texto aqui. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veja quem fala isso, não é ele, é Lucas falando sobre ele para nos inteirar do assunto aqui. Esse homem veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha de cerca de 12 anos estava à morte. Um pai temente a Deus, um pai que se vê no momento de necessidade, de busca, e não se importa com mais nada. Não se importa com nada do que vão dizer, nada do que vão pensar. Eu preciso buscar a Deus pela minha casa, pela minha filha. E, irmãos, como é difícil ver pais fazendo isso. Como é difícil. A gente vê muito mãe fazendo isso. E glória a Deus pela vida das mães que buscam a Deus pelos seus filhos. Quer ver um exemplo? Nós temos um movimento mundial, chamado Desperta Débora, que é um movimento de intercessão. Na verdade, o nome do projeto é Desperta Débora. Mães que oram pelos filhos. Mães que têm uma grande rede de apoio ali e oram umas pelas outras e oram pelos filhos uma das outras e colocam seus filhos, tanto filhos biológicos ou filhos adotados, filhos de fato, né, que criaram ali, que estão na sua casa, como filhos espirituais. Uma rede de intercessoras. Desperta Débora. Inclusive, se você quiser procurar mais e ingressar nele, fique à vontade. Eu nunca vi um movimento Desperta, sei lá, Baraque, Desperta Abraão, Desperta qualquer coisa voltado para os homens. Eu não vi. Se existe, glória a Deus por isso. Participe também. Mas eu não conheço um movimento de pais que oram pelos filhos. Infelizmente. Se tem, não é famoso. Possivelmente porque existe um grupo muito menor que se envolve a esse nível. E, meu irmão, que pena. Que pena por isso. Não muito tempo atrás, a bênção de um pai na vida de um filho era algo de extrema importância. Se nós voltarmos muito atrás na história, nós vemos Esaú e Jacó brigando, passando a perna um no outro por querer a bênção de Isaac. Olha a responsabilidade disso. E hoje, cadê os seus filhos querendo a sua bênção? Cadê você abençoando os seus filhos? Há pouco tempo atrás não se dormia antes de pedir bênção para o pai. Você abençoou os seus filhos? Você tem por hábito fazer isso? Você ensinou-os a pedir a bênção? Você ensinou sobre a importância de ser abençoado pelos pais? O peso que isso é? Se não, meu irmão, sinto muito te dizer isso claramente, mas você está falhando na sua responsabilidade. Deus te deu uma missão e você precisa cumprir com ela. Você precisa ser o sacerdote da sua casa. Antes de ter a mim ou o pastor Lauro como os pastores da sua vida, da sua casa, a sua família tem você. Você é o primeiro pastor da sua casa. Nós pastoreamos a igreja, nós te ajudamos nesse processo, mas o primeiro pastor da sua casa é você. A você caberá orar, abençoar os seus filhos. Ser um pai presente vai muito além de morar na mesma casa. Muito além. Implica em orar com os seus filhos, pelos seus filhos. Implica em você saber como vai a vida dos seus filhos na escola. Por exemplo, como vai, inclusive, a vida dos seus filhos na escola? Aproveitando aqui. Você vai nas reuniões de pais e mestres? Não, pastor, eu trabalho. Quantas mães trabalham fora também e conseguem remanejar o tempo, e conseguem conversar, e explicar no trabalho, e pagar depois, e vão. Porque estão interessados em saber como vai a vida escolar do filho, como vai o comportamento. Você sabe como está o comportamento dos seus filhos no colégio? Para você que é pai de menino, você sabe como é que seus filhos tratam as mulheres? Você ensina isso para eles. Você ensina 1 Timóteo 5 para eles, que diz que um jovem tem que tratar as mulheres mais novas como se fossem como as suas irmãs, como ele gostaria que suas irmãs fossem tratadas. Você ensina respeito para com as mulheres, para o seu filho? Ou você acha bonito a forma como ele se dirige a elas, a forma como ele trata elas? Você sabe como ele anda chamando as mulheres na internet, no WhatsApp, na rua, no colégio? Você ensina ele a ser um homem de verdade? O que você ensina sobre masculinidade para ele? Você sabe como vai o relacionamento da sua filha, o namoro dela? Como é que anda? Como é que o namorado trata ela? Você se preocupa com isso? Sobre o casamento dos seus filhos, você tem conversas francas com eles sobre isso? Você chama uma conversa para perguntar, para instruir sobre isso? Porque senão, meu irmão, você está falhando. Porque isso também é ser pai presente, você tem que fazer isso. Isso também é cuidado, isso também é espiritual.
Você tem que pastorear o coração dos seus filhos, pai. Você tem que clamar a Deus por eles. Como é que você vai orar pelos seus filhos se você nem sabe o que se passa com eles? Você nem sabe quais são os problemas que vão no coração, as tristezas, os medos. Você tem que conhecer os seus filhos, pai. Faça isso, faça isso. E quem sabe você que está me ouvindo, você ouve mensagens como essa e fala, pastor, mas isso não se aplica na minha casa. Seja porque eu nunca tive um pai presente, seja porque eu já perdi o meu pai, seja porque você é uma mãe que teve que criar sozinha os seus filhos, e minha irmã, como eu fico triste por você. E quanto eu vejo o quanto mulheres são guerreiras ao fazer isso. Parabéns por você teve que se desdobrar, não é justo. Isso, eu falei isso no Dia das Mães e repito, não é nada justo isso, mas ore então pelos seus filhos, como mãe, ore pelos seus filhos. Ore pelo seu filho, o homem, para que ele seja um bom cristão, para que ele seja um bom pai. Para que ele nunca abandone a sua esposa, para que ele nunca abandone os seus filhos, para que ele seja um exemplo de homem. Você que ore pela sua filha, para que ela encontre um bom parceiro, que vá ser um bom pai para os seus netos. Então, às vezes a gente não tem um bom histórico, às vezes não tem um bom ciclo abençoado, familiar, e é triste quando nós vemos mensagens assim de como podia ter sido. Eu sei, mas nós não conseguimos mudar o passado, isso não depende de nós. Mas o que nós podemos é construir um futuro. O ciclo de uma família abençoada pode começar por você, meu irmão ou minha irmã. Quem sabe você não teve nada disso para trás, mas você pode ter daqui para frente. Você pode sonhar com isso, você pode orar pelo que está à sua frente. Não se exima disso também, meu irmão. Sonhe com isso, sonhe com essa família abençoada. Encerrando aqui a história de Jairo, se você não conhece, leia depois a história lá em Lucas 8. Mas nós sabemos que existe um intervalo ali. Enquanto Jesus está indo à casa de Jairo, nós temos uma interrupção, uma mulher com fluxo de sangue que toca em Jesus e ela é curada. E existe ali um tempo na história e aquela conversa, né, entre ela e Jesus. Nesse meio tempo chega um empregado de Jairo, chega até ele e fala, olha, não incomode mais o mestre, porque a sua filha já morreu, já era, não tem mais nada para fazer por ela, né? E aqui nós já temos algo estranho na história, né? Um empregado falar assim com o seu patrão era algo muito estranho, é algo, até hoje ainda é estranho, né? Um empregado que se dirige dessa forma ao seu patrão, embora hoje nós até possamos desenvolver uma relação de amizade entre patrão e empregado, né? Salvando ali, claro, o profissionalismo, mas é possível. Nesse tempo aqui, isso era quase impensável, né? Um empregado que se dirige assim, muitas vezes eram servos, eram escravos até, se dirigindo assim ao seu patrão, em público, né? Desautorizando, falando, olha, não incomoda mais, é algo muito estranho. Então você já vê que existe ali uma disfuncionalidade nessa casa, né? E não apenas do chefe da família de Jairo, mas quando Jesus chega lá, ele fala, olha, a menina não morreu, mas ela está dormindo. As pessoas riem de Jesus, riem do próprio Deus, da autoridade, daquele que tem autoridade sobre a morte. Então você vê que já é uma família que tem essa disfuncionalidade ali, que não sabe respeitar essa hierarquia, que não entende, né, esse tipo de coisa. Mas o que eu gosto é que isso não demove o coração de Jairo. Que ainda que ele seja tratado assim, dessa forma tão errada, desautorizado, né, sua fé seja até motivo de riso dentro da sua própria casa, isso não desmotiva ele. Jesus vai com ele na sua casa, ele insiste nesse chamado de Jesus para ir para sua casa, ainda que digam que não tem mais jeito. E o que acontece? Nós vemos a menina sendo curada, nós vemos a menina que estava morta sendo ressuscitada. E daí nessa hora a gente pergunta, mas quem é que estava errado no final da história então? Quem é que está rindo? Agora o jogo virou, né? Quem é que está rindo agora? Jairo, que tem a sua filha ali. E aquele povo viu a fé dele, viu sobretudo o poder de Deus através da família de Jairo. Então para você, meu irmão, para você que ouve aí, né, das pessoas que o seu filho já era, já deu. Esse filho não volta mais para a igreja. Esse filho não quer mais saber de Deus. Esse filho está perdido nas drogas. Esse seu filho não tem futuro. Quantos já ouviram isso, né? O que eu digo para você é, não desista. Não pare de orar. Não pare de clamar a Jesus que vá à sua casa, que mude essa realidade. Se prostre aos pés do Senhor e busque a Ele. Esquece qualquer posição social, qualquer outra coisa. Se lança aos pés de Jesus e ore pelo seu filho. Porque ainda que digam, ainda que riam, ainda que falem que não tem mais jeito, talvez você ouça do Senhor aquilo que Jairo também ouviu. Fica tranquilo, ele não morreu. Ele só está adormecido. Quem sabe o seu filho não está morto. Não é o fim da linha para ele. Ele só está num período
inerte, espiritual ou profissional, ou qualquer outra coisa. Continue orando e continue clamando e até ver o milagre do Senhor. É possível, tá bom? Nós temos o relato aqui, é totalmente possível, tá bom? Então, encerro essa mensagem dizendo isso, né? Feliz Dia dos Pais, novamente. Que Deus te abençoe. Consagre os seus filhos ao Senhor. Busque a salvação dos seus filhos. Ore pelos seus. Se importe com eles, meu irmão. Faça esse papel. E, sobretudo, tenha a consciência de que você está sendo um exemplo do amor de Deus na vida do seu filho. Saiba corrigir, porque Deus é um Deus justo. Mas saiba amar, porque Deus é amor também. Que Deus te abençoe nessa difícil missão. Que o Senhor esteja contigo em todo o tempo. Que Deus abençoe a todos nós. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus teu rei entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Deus alcançou e modificou toda a minha casa, ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Paz e harmonia Ele quer trazer pra Jesus, quer trazer paz pra você. Queridos, nós estamos chegando ao final deste encontro online, aqui deste culto online. Eu queria orar com você, orar pela sua casa, né, pela sua vida, aí pedindo que a bênção do Senhor recaia sobre você, sobretudo que a presença do bom Pai esteja com você hoje, essa noite, e durante toda a semana aí que nós estamos começando. Vamos orar juntos? Senhor nosso Deus e Pai, nós mais uma vez estamos diante da Tua presença, Pai. E eu te louvo, Senhor, por essa oportunidade. Eu te louvo por mais um domingo, Pai, onde nós podemos louvar ao Senhor, Pai, ainda que de forma online, ainda que cada um na sua casa, cada um em separado, mas o nosso coração está junto. E nós nos alegramos por isso. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu cuidado. Obrigado porque o Senhor se faz presente em nosso meio, Pai. Ó Deus, eu te peço, onde cada casa, Senhor Deus, cada tela onde este culto está sendo reproduzido nesta hora, Pai, que a Tua presença, Senhor Deus, a Tua presença paterna, a Tua presença de amor seja real, Senhor Deus. Vem consolar corações, ó Deus, vem curar feridas, Senhor Deus, nessa data especial para muitos, tão alegre, Senhor Deus, para a grande maioria, mas uma data triste, Senhor Deus, também para muitas pessoas, ó Pai. Pessoas que não têm a presença do Pai, pessoas que talvez nunca tiveram um exemplo paterno na sua vida. Senhor Deus, o seu coração nessa data também se entristece. Eu peço em nome de Jesus, consola, Pai. Venceu o Senhor mesmo, o abraço paterno. Senhor Deus, venceu o Senhor, ó Pai, o nosso Pai. Vem consolar, vem abençoar, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus, cada pai, Senhor Deus, que está assistindo. Que o Senhor esteja encorajando nessa missão, esteja dando, Senhor Deus, as armas, ó Deus, nessa batalha que é a vida, o dia a dia, Senhor Deus, que eles possam ser guerreiros do Senhor, ó Pai, que eles possam, na sua casa, ser esse sacerdote, ó Pai, que intercede, que busca a salvação dos seus, ó Pai, que consagra os seus filhos a Ti, ó Pai. Abençoa, Senhor Deus, grandemente, ó Pai. Muito obrigado por essa oportunidade, Senhor, ser conosco, nos dando uma semana repleta da Tua presença. É o que nós clamamos a Ti em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E agora, com o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus e as consolações do Santo Espírito de Deus sejam com todos nós e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Agora e para tudo sempre. Amém. Quero consagrar
a tua infinita graça. Ó Pai, perdoa minha transgressão. Faz-me sentir mais uma vez a graça e dá-me a tua paz no coração. Mais uma vez eu sinto o meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria, renova em mim o teu amor, meu Senhor. Meu coração a ti eu ofereço, perdão imploro, meu Senhor e Rei. Faz-me sentir mais uma vez a graça, misericórdia assim alcançarei. Mais uma vez eu sinto o meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria, renova em mim o teu amor, ó meu Senhor.